nós estamos trabalhando numa série de mensagens, cujo tema é pecados perigosos. E nós temos conversado sobre isso domingo após domingo, e uma das coisas que eu tenho repetido todos os domingos é que todo pecado é perigoso. O pecado é perigoso para a sua alma, porque o pecado separa você de Deus, afasta você de Deus. O pecado complica a sua vida, o pecado estraga os seus relacionamentos. O pecado, ele é muito ruim para a nossa vida, porque nós não fomos feitos para pecar. Mas há alguns pecados que são mais perigosos. Por exemplo, no quarto século, um monge chamado Evagrio do Ponto, ou Evagrio Pôntico, é a mesma coisa. Ele fez uma jornada para o deserto, ele se isolou da vida comunitária para fazer uma jornada para dentro do seu próprio coração, porque ele queria descobrir quais as inclinações da sua carne, quais os pecados que o atraíam, que atrapalhavam a sua caminhada, a sua jornada espiritual e o afastavam de Deus e de uma vida abundante. E ele então fez uma lista daqueles que ele achava que eram os 8 pecados mais perigosos. Depois, alguns séculos depois, Gregório I trabalhou nessa lista, passou a lista para 7 pecados. E depois, no século XIII, Tomás de Aquino fez uma revisão nessa lista, que ficou conhecida como os 7 pecados capitais. Capitais porque esses 7 pecados eram considerados aqueles que davam origem a todos os outros, e aqueles que governavam, que comandavam todos os outros pecados. E eu pergunto para você, qual é o pecado mais perigoso para você? Qual é o pecado mais perigoso na sua vida, que atrai você para tirar você do caminho de Deus? O objetivo dessa série é levar você para fazer um autoexame, é levar você para fazer uma jornada para dentro do seu coração, para identificar quais os pecados que são perigosos para a sua vida e para a sua jornada espiritual. E nesta série nós já conversamos sobre vários pecados. Os vídeos anteriores estão aí na internet, se você perdeu algum, ou se você está assistindo pela primeira vez e quer recapitular aquilo que ficou para trás. Nós já falamos sobre o orgulho, sobre a avareza, sobre a inveja, sobre a ira e sobre a preguiça. E hoje nós vamos conversar sobre o 6º pecado mais perigoso, segundo os sábios do passado: a luxúria. Luxúria. Mas o que será que é isso? Que palavra diferente, que palavra estranha. E você vai perceber que luxúria, para descrever, para dar o significado de luxúria, a gente tem que usar muitos adjetivos, porque a luxúria, ela é uma distorção de algumas coisas que Deus criou. Ela é uma extrapolação de uma coisa que Deus criou para ser bom, e ela vai além, e ela se torna maligna. Então, como nós poderíamos descrever a luxúria? Nós poderíamos descrever a luxúria como apetite sexual exagerado, desordenado ou desgovernado. Nós ainda poderíamos descrever a luxúria como sexualidade disfuncional, distorcida ou obsessiva. Nós ainda poderíamos descrever a luxúria como comportamentos sexuais exagerados, promíscuos ou desregrados. Como desejo sexual desmedido, incontrolável, deformado ou depravado. Essa palavra que nós traduzimos por luxúria, ela aparece na Bíblia e ela pode ser traduzida de diversas maneiras conforme o contexto, mas ela tem como sinônimos lascívia,
incontinência, quer dizer, aquilo que a pessoa não se contém, concupiscência, maus desejos da natureza humana, libertinagem, usar da liberdade para prejudicar outros, extrapolar a sua liberdade, invadindo a vida de outras pessoas, devassidão, dissolução, licenciosidade. Agora, antes de nós tratarmos propriamente da luxúria, que é o tema que nós vamos desenvolver nesta noite, eu queria fazer uma afirmação que é muito importante. É a seguinte: a Bíblia é suficiente para nos dizer o que é certo e errado. A Bíblia é suficiente. Mas pastor, então por que nós citamos pensadores do presente e do passado nas nossas reflexões? E por que nós citamos pensadores cristãos e às vezes até pensadores que não são cristãos, se a Bíblia é suficiente para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir? Porque a nossa cultura tem ouvido esses pensadores. A nossa sociedade tem dado crédito ao pensamento desses homens do presente e do passado. Então, quando nós citamos esses pensadores, nós estamos estabelecendo um diálogo com a nossa cultura. Nós estamos abrindo um diálogo com as pessoas que ouvem esses pensadores. E nós queremos mostrar que até mesmo entre os não cristãos há uma consciência de certo e errado. Porque Deus, na sua graça comum, isto é, naquela graça que Ele derrama sobre toda a criação, essa graça faz com que mesmo o homem sem Deus, chegue a algumas conclusões corretas, embora nem todas. Então, nós estamos fazendo esse diálogo, ou buscando esse diálogo, para tentarmos apresentar a essa geração uma sabedoria que vai além da sabedoria dos filósofos, que é a sabedoria milenar, a sabedoria oriental, e mais do que isso, a sabedoria eterna que está revelada nas Escrituras. Nós não precisamos da palavra dos pensadores para nos guiar na nossa caminhada, porque nós temos a Escritura. Mas nós utilizamos a palavra dos pensadores para estabelecer esse diálogo, para chamar para uma conversa aqueles que têm tido as suas vidas dirigidas pela filosofia, dirigidas pelo pensamento desses pensadores. Então, nós queremos conversar com aqueles que têm sido influenciados por esses pensadores. E nós queremos mostrar que às vezes eles acertam e às vezes eles erram. Por exemplo, o Marquês de Sade, que foi um aristocrata francês que viveu no final do século XVIII, início do século XIX, ele foi escritor, dramaturgo, filósofo, e por sinal ele era ateu. Mas veja o que ele escreveu: não há paixão mais egoísta do que a luxúria. Veja, o homem não era cristão, mas ele não precisou ser cristão para chegar a essa conclusão. Um outro pensador do final do século XVIII, início do século XIX, o Barão de Montesquieu. Ele foi político, filósofo, foi um escritor francês também. Ele escreveu o seguinte: a luxúria é como a avareza, aumenta a sua própria sede com a aquisição de tesouros. O que esse pensador está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que assim como a avareza, a luxúria é insaciável. O avarento, quanto mais ele consegue, mais ele quer. Ele nunca chega num ponto de dizer: não, o que eu tenho já está bom.
Da mesma maneira, aquele que foi seduzido pela luxúria, a quantos mais prazeres ele se entrega, mais insatisfeito ele está. Ele não se sacia. A luxúria não sacia. A busca desmedida pelos prazeres sexuais não traz satisfação ao coração do homem. No mundo pagão da antiguidade, é interessante a gente perceber que em praticamente todas as culturas antigas havia uma mistura da sexualidade com a religiosidade. A sexualidade e a religiosidade eram unificadas nessas culturas antigas. Tanto que as orgias faziam parte da adoração das divindades pagãs. Tanto que a palavra orgia, ela significa ritual secreto. As orgias faziam parte dos rituais da adoração das divindades pagãs. Naquelas sociedades, portanto, não havia limites para a sexualidade. Tudo era permitido, tudo era aceitável, tudo era desejável, sem limites e sem fronteiras. E essas sociedades foram perdendo o referencial de certo ou errado. Chegou um ponto que não havia mais um errado, tudo era certo. Um conceito diferente desse conceito que havia nessas sociedades antigas surge em Israel. Quando Deus se revela, quando Deus tira aquele povo, que eram os descendentes de Jacó, e quando Deus os liberta do Egito, Deus reúne aquele povo e dá leis a este povo, porque Deus queria que o seu povo fosse diferente dos povos pagãos. E então Deus coloca ali os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, eles estabelecem limites, inclusive limites para a luxúria, que não tinha limites entre os povos pagãos. Você pega, por exemplo, o mandamento não adulterarás. Ele coloca um limite na sexualidade. O mandamento não cobiçarás a mulher do seu próximo. Ele coloca um limite na sexualidade. E nós precisamos de limites. Limites são importantes para a nossa vida, senão a gente se perde. Sem limites nós nos perdemos. E quando o cristianismo vai surgir, bem mais para frente, o cristianismo se desenvolve no contexto do Império Romano. E como era o Império Romano? O Império Romano era também um contexto pagão. Era um contexto de paganismo. Por todo o Império Romano, por onde o cristianismo se espalhou, o contexto social era o contexto da religiosidade associada à sexualidade. Nos templos pagãos, como por exemplo em Éfeso, em Corinto, em Tessalônica e em praticamente todas as cidades onde Paulo plantou igrejas. Nesses templos pagãos havia sacerdotisas, que eram também prostitutas. E elas se prostituíam no culto, porque nessas religiões achava-se que a prostituição no culto agradava aquelas divindades. Então veja que a sexualidade era muito misturada com a religiosidade. Eu costumo dizer assim, que o culto em Israel terminava em churrasco, mas os cultos pagãos terminavam em orgia. Era nessa realidade que a igreja nasceu. Foi nesse contexto que a igreja se desenvolveu, e a igreja teve que lidar com o pecado da luxúria, que era amplamente praticado por todas aquelas sociedades. Mas a Bíblia condena a luxúria, mas a Bíblia não condena a sexualidade. Por quê? Porque Deus
quando Deus criou o homem e a mulher, Deus entregou a mulher ao homem e disse: sejam fecundos, tenham muitos filhos. E no final de tudo isso, quando Deus terminou a obra da criação, Deus olhou para tudo que ele tinha feito e ele disse que tudo aquilo era muito bom. Então Deus criou a sexualidade e disse que isso era muito bom, que isso era algo bom, que isso era algo desejável. Mas à medida que a revelação de Deus avança, Deus vai mostrando que há um limite para essa sexualidade. E a Bíblia é taxativa ao dizer que a sexualidade é permitida dentro do contexto do casamento somente. Então, o desejo não é pecado, mas o que é que você faz com o desejo? É isso que pode ser considerado pecado. Mas a nossa cultura globalizada, você já deve ter percebido isso, a nossa cultura globalizada está rejeitando o cristianismo e os seus valores. E isso tem acontecido de maneira crescente. Cada vez mais, a nossa sociedade tem rejeitado os valores cristãos e tem abraçado valores pagãos. A nossa sociedade caminha na direção de se tornar uma sociedade pagã, onde tudo é permitido e onde tudo é desejável, aonde não há limites. E esta sociedade, através da mídia, passou a usar o sexo como um meio de manipulação da sociedade, como um meio de convencer as pessoas de que não se deve ter limites, como um meio de rejeitar os valores cristãos que fizeram tão bem a nossa civilização. Então, o apelo sexual, você sabe disso muito bem, ele vende uma infinidade de produtos. Você vê nas propagandas e você percebe que quando o sexo é insinuado, aquele produto fica em evidência. E às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, numa propaganda de pneu, eles colocam lá uma moça de biquíni. O que tem a ver pneu com biquíni? Nada. Mas o apelo sexual faz vender. E os meios de comunicação já entenderam isso muito bem. Então tem havido uma erotização da sociedade. Os meios de comunicação, todos eles buscam despertar esse desejo de luxúria nas pessoas. E aí eles apresentam isso nas propagandas. E como a luxúria é insaciável, a pessoa cada vez mais quer ver aquilo. Cada vez mais ela é atraída por aquilo. Mas além disso, além desse fator que nós poderíamos dizer que é um fator econômico, tem as ideologias, muitas ideologias que pretendem ter o controle da nossa sociedade. E essas ideologias que querem ter o controle da nossa sociedade, elas querem destruir os pilares da sociedade para poder dominá-la. Então, alguns teóricos dessas ideologias dizem o seguinte, que se você destruir numa sociedade a família, a educação, a religião e a economia, essa sociedade vai ao caos. E então é fácil de dominá-la. E eu pergunto para você, você tem visto isso acontecer na nossa sociedade? Você tem percebido essas tentativas de destruir os pilares da sociedade? Há uma motivação por detrás disso. Por isso é que nós temos sido bombardeados por filmes, séries, novelas, revistas, propagandas, as redes sociais. Grande parte da nossa produção cultural tem sido voltada para desconstruir os valores cristãos.
para trazer para a sociedade novos valores, que são diferentes dos valores cristãos. E o resultado disso para a sociedade tem sido muito danoso. Por exemplo, tem aumentado as estatísticas de divórcio, tem aumentado as estatísticas de gravidez na adolescência, tem aumentado as estatísticas de estupros, tem aumentado as estatísticas de violência sexual, de pedofilia e de tantas outras coisas. Um pensador brasileiro, filósofo e escritor, você deve conhecer, o Luiz Felipe Pondé. Ele disse: a liberação sexual é uma questão política, porque essa é uma forma de alienar a sociedade, para que ela seja dominada. Mas nós sabemos que tudo isso que eu estou falando não faz parte apenas de um movimento social ou político. Nós sabemos que além de todas essas coisas, há uma questão espiritual por trás disso. Há poderes espirituais que querem nos afastar do caminho de Deus, que querem cada vez mais afastar o cristianismo da nossa cultura. Entretanto, a Bíblia estabelece o sexo como permitido apenas no contexto do casamento. Portanto, a Bíblia condena a luxúria. A Bíblia condena a prática desenfreada do desejo sexual. E a Bíblia faz isso por algumas razões. E eu queria compartilhar com você rapidamente algumas dessas razões. Primeiro, a luxúria nos desumaniza. Nos desumaniza. Deus nos criou parecidos com Ele. Os seres humanos têm uma dimensão espiritual. Nós não somos apenas corpo físico. Tanto que Gálatas 5,16 diz assim: deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Numa outra tradução, não satisfarão os desejos da sua carne. Deixe que o Espírito de Deus dirija você. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Nós não somos animais irracionais. Os animais irracionais, eles se movem pelo desejo do corpo. Eles são controlados pelo seu corpo, pelos seus desejos naturais. Mas o homem não, o ser humano não. Nós não somos animais irracionais, nós pensamos, nós somos seres humanos. Isso quer dizer que você pode pensar, você pode escolher, você pode decidir. A sua dimensão espiritual capacita você a conviver com uma dimensão que você tem, que é a sua dimensão animal, mas sem se deixar dominar por ela. Então, quando os desejos controlam a vida, nós nos desumanizamos, nós nos tornamos parecidos com os animais irracionais. Nós deixamos de refletir, deixamos de pensar, e aí a sexualidade desregrada é que vai controlar a nossa vida. Veja, por exemplo, um texto, e é o texto que eu queria compartilhar com você nessa noite, 2 Samuel capítulo 13, vamos abrir lá. 2 Samuel capítulo 13 conta a história de uma pessoa que se desumanizou, que se deixou dominar pelos seus desejos carnais. Vamos ver essa história. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem
e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: você é o filho do rei, e no entanto cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo, e Aminon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Um homem que foi dominado pelo desejo, dominado pela luxúria, e que se tornou um animal, deixou de ser humano, teve um comportamento que foi um comportamento que não é o comportamento de um humano. Ele permitiu que os seus desejos controlassem a sua vida. Então a luxúria, ela nos desumaniza. Mas tem uma segunda razão porque a Bíblia condena a luxúria como pecado. A luxúria, além dela nos desumanizar, a luxúria é destrutiva. Todo exagero é prejudicial. Tudo que é exagerado faz mal. Versículo 2 diz que o desejo exagerado de Aminon deixou ele doente. Ele ficou doente porque foi dominado pela luxúria, pelo desejo descontrolado de possuir Tamar. Veja, a qualidade de vida de uma pessoa tem a ver com o equilíbrio, com a moderação. O pecado muitas vezes tem a ver com os excessos. O bem-estar da sua alma tem a ver com as decisões que você toma. Tem a ver com os limites que você estabelece para a sua vida. Ou com os limites de Deus que você aceita para a sua vida. Quem não tem limites prejudica a si mesmo e prejudica aos outros. O excesso leva ao vício, e o vício leva à escravidão. A luxúria corrompe o coração de Aminon. Aminon estraga
os seus relacionamentos. Ele estraga o relacionamento dele com o pai, ele estraga o relacionamento dele com o irmão, e ele estraga o relacionamento dele com Tamar. Veja o que vai acontecer com Tamar. Tamar sai dali, versículo 19: aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido, saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. E no final do versículo 20 diz: assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. E qual vai ser o desfecho dessa história? Absalão, 2 anos mais tarde, dá uma festa, prepara uma armadilha para o seu irmão Amnon e o assassina friamente. A vida de Amnon foi destruída, mas não apenas a vida dele, a vida de Tamar, a vida de Absalão, que depois desse dia nunca mais teve paz com seu pai Davi. Então a luxúria, ela destrói os relacionamentos. Mas uma terceira razão porque a Bíblia condena a luxúria como um pecado, e nós estamos vendo a luxúria como um pecado capital, como um pecado grave, como um pecado que controla vários outros pecados, que comanda a vinda de vários outros pecados para a sua vida. A luxúria gera escravidão. Quando você olha para o versículo 14, que mostra Amnon totalmente descontrolado, ele não ouve Tamar dizendo: não se faz isso em Israel, não faça uma coisa dessa. Amnon não tem controle de si mesmo, porque ele foi escravizado pela luxúria. Ele não ouve mais a voz da razão. Ele talvez até entenda que aquilo é errado, mas ele não se controla. A luxúria domina a pessoa que permite a entrada da luxúria na sua vida. O desejo de uma pessoa nunca deve ser separado do seu discernimento. E é através do discernimento que nós colocamos limites para a nossa vida em todas as áreas. Amnon não quis ouvir. Ele escutou, mas não quis ouvir. Ele ficou obcecado. Ele foi escravizado pelo seu desejo. E ele não sossegou enquanto ele não fez aquilo que ele achava que tinha que fazer. A luxúria, portanto, é um tipo de idolatria. Porque a luxúria tira Deus do centro da vida de uma pessoa. O sexo se torna o centro da vida daquela pessoa e controla aquela pessoa em todas as outras áreas da vida. A gente ouve falar de funcionários que são demitidos, porque no seu horário de trabalho são encontrados em sites de pornografia, ao invés de estar trabalhando. Há empresas que restringem o acesso da internet aos seus funcionários, porque já tiveram que lidar com esse tipo de problema. O que leva uma pessoa a fazer isso? A perder a produtividade para buscar essas coisas? É porque a luxúria escraviza, ela domina a mente, ela domina o coração. A vida da pessoa só faz sentido naquele contexto. O sexo passa a controlar todas as áreas da vida daquela pessoa. E ela então passa a viver apenas em função disso. Diante do que nós expusemos até aqui, a pergunta é: como vencer a luxúria? Se a luxúria é um pecado perigoso para você, se nessa área você tem tentações e você precisa lidar com isso, a pergunta é: como vencer a luxúria? E a resposta é: castidade. Nós vencemos a luxúria com a castidade. E o que é a castidade? A castidade, ela descreve um tipo de relacionamento que não caiu em pecado.
A castidade, ela pressupõe que pessoas podem se relacionar sem pecar, sem abuso, sem tirar proveito uma da outra. Na castidade, a vida não se resume a um aspecto só da vida. E a vida sexual, para aquele que busca a castidade, não se resume só ao aspecto físico. Na castidade tem amor, tem entrega, tem carinho, tem companheirismo, tem compromisso, tem sacrifício, tem aliança, tem afeto. A castidade, ela serve tanto para solteiros como para casados. E para os casados, a castidade, ela se descreve como em Hebreus 13:4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra é o matrimônio. No matrimônio onde há castidade, não há abuso. No matrimônio onde há castidade, a relação é saudável entre marido e mulher. Mas ele diz que este é o leito sem mácula. Mas ele diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. E é interessante que a palavra impuro aqui no grego é pornós. E pornós é a palavra de onde deriva a palavra pornografia. Isso quer dizer que aquele que tem castidade no seu casamento, ele não usa, ele não abusa, ele não manipula, ele não despreza a outra pessoa, mas marido trata a esposa com dignidade, e a esposa trata o marido com dignidade. Esse é o leito sem mácula. Mas solteiros e casados precisam se guardar igualmente com a castidade, se guardar da luxúria através da castidade. E Jesus falou sobre isso. Jesus falou que nós devemos nos guardar do olhar impuro, seja esse olhar presencial ou virtual. Olha o que Jesus diz em Mateus 5:27. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, a castidade, ela exige que você busque pureza no seu olhar, que você vigie estas coisas, seja você casado ou seja você solteiro. Mas eu queria terminar essa nossa reflexão com um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 3-8. Nesse texto, Paulo diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para você. Santificação, castidade. E o que significa santificação? Que vos abstenhais da prostituição. E a palavra grega aqui para prostituição é porneia. Porneia, parecida com aquela palavra que nós vimos lá no outro texto. E é dessa palavra porneia que deriva também a palavra pornografia. E o que significa essa palavra? Essa palavra, ela tem uma gama de significados. Ela pode se referir a várias práticas, como por exemplo, a prostituição, que é o sexo em troca de dinheiro, a fornicação, que é a prática do sexo entre pessoas não casadas, o adultério, você sabe o que é, não preciso explicar, o incesto, a pedofilia, a sodomia, a bestialidade, ou seja, qualquer tipo de prática sexual descrita na Escritura como pecaminosa, pode ser colocada nessa palavra aqui.
E dependendo do contexto, ela tem uma tradução diferente. Por que traduziu aqui como prostituição? Porque lá em Tessalônica tinha um templo pagão. E as pessoas eram atraídas ao culto pagão, porque no culto pagão tinha orgia. No culto pagão tinha prostituição cultual. Imagine uma coisa dessa. E então essa palavra porneia foi traduzida corretamente aqui. Deus deseja de vocês, Paulo diz para os Tessalonicenses, o que Deus quer para vocês é a santificação. Ou seja, vocês precisam se abster da prostituição. Vocês precisam se abster das práticas sexuais que não agradam a Deus. Castidade, santificação. Mas ele continua explicando melhor o que significa essa castidade, que significa essa santificação. Ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia. E essa palavra lascívia é sinônimo de luxúria. E nós poderíamos dizer que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de luxúria. Ou seja, com aquele desejo que domina a mente, que começa a atrapalhar outras áreas da vida, que começa a destruir os seus relacionamentos, que começa a destruir a sua produtividade, que começa a perturbar a sua vida de dia e de noite, e que faz a pessoa dominada pela luxúria a ter uma vida dirigida somente por isso. É a pessoa que só pensa naquilo o tempo todo. Mas ele continua: não com desejo de luxúria, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele está dizendo o seguinte: entre aqueles que não conhecem a Deus, ser dominado pela luxúria é algo natural. Mas entre os cristãos não deve ser dessa maneira. E ele continua: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Tem duas palavras importantes aqui: não ofenda. Ofender aqui no grego significa ultrapassar os limites. Isso quer dizer o seguinte: Deus estabeleceu limites, que nesta matéria ninguém ultrapasse os limites. E mais, nem defraude. Defraudar significa levar vantagem, significa abusar de uma outra pessoa. E nós vivemos numa sociedade que tem um número enorme de pessoas que foram abusadas sexualmente e que sofrem por causa disso, e que enfrentam dificuldades na sua vida pessoal por causa dessa situação de abuso, porque a luxúria é destrutiva, e alguém dominado de luxúria pode destruir a vida de uma outra pessoa. Mas Paulo diz que nesta matéria ninguém ultrapasse os limites. Ninguém deve abusar do seu irmão. Por quê? Porque o Senhor, contra todas essas coisas, é o vingador. Preste atenção. A gente fica indignado com a impunidade, não é? A gente fica indignado com a impunidade na política. Quando nós temos a notícia de políticos que usaram do seu cargo para roubar, para se apropriar de recursos que não eram seus, e a gente fica indignado, a gente fala: mas que impunidade no nosso país? Quando que esse tipo de pessoa vai ser presa? Quando que os crimes de colarinho branco vão levar à cadeia? A gente fica indignado com a impunidade. Mas preste atenção: com Deus não tem impunidade. E esse tipo de pecado, Paulo está deixando claro: Deus é o vingador. Deus fará justiça a todos aqueles que ultrapassaram os limites e que abusaram de outra pessoa. Portanto, Deus
não nos chamou para a impureza. De novo, a palavra aqui no original significa luxúria. Deus não nos chamou para sermos dominados por esse aspecto da vida, de uma maneira distorcida. Mas Ele nos chamou, sim, para a santificação. De modo que quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas rejeita a Deus. Aqueles que acham que não, isso daí eu não aceito o limite. É o meu corpo, a decisão é minha. Já ouviu isso? Então, essas pessoas não estão rejeitando homens, elas estão rejeitando o próprio Deus, porque o corpo humano é sagrado, e o corpo humano deve ser respeitado. Então, para vencer a luxúria, para vencer a tentação dos olhos, e para vencer o desejo desenfreado pelo sexo, e que pode levar a vida de uma pessoa inteira ao caos, você precisa buscar a Deus, e buscar uma vida de castidade. Diante disso eu quero orar, porque no nosso tempo, a gente tem ouvido relatos, e a gente tem ouvido pesquisas, de que muitas e muitas pessoas, inclusive dentro dos ambientes das comunidades de fé, têm sofrido tentações nessa área da luxúria. E eu quero dizer para você, há esperança em Deus. E eu quero dizer para você, busque a Deus, que nele há libertação. E se você tem enfrentado dificuldades nessa área, o conselho que eu dou para você é: não ande sozinho. Busque ajuda. Busque a ajuda de um cristão cheio do Espírito, de um cristão mais experiente, de um cristão que vai poder ajudar você a vencer, de alguém com quem você pode abrir o seu coração, falar dos seus pecados, das suas lutas e das suas tentações. E você vai encontrar ajuda, vai encontrar alguém que ora por você, vai encontrar alguém que ajuda você a direcionar a sua vida para uma direção que é a vontade de Deus. Não caminhe sozinho. Lembre que o predador gosta de isolar a presa. O diabo quer que você fique sozinho, porque você sozinho será uma presa fácil para ele enredar você no pecado da luxúria. Então vamos orar por isso. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir por todos aqueles que têm sido escravizados pelo pecado da luxúria. Eu quero, Senhor, interceder por todos aqueles que têm sido escravizados, por todos aqueles que têm tido a sua vida desorganizada pelo pecado da luxúria. Eu quero interceder, Senhor, por todos aqueles que têm tido a sua vida dominada e que muitas vezes não conseguem se controlar e que já prometeram para si mesmos que vão abandonar esse pecado, mas que não conseguem, que no momento da tentação não encontram forças, não descobrem forças. Eu quero, Senhor, interceder por todos aqueles, inclusive aqueles que estão dentro de uma comunidade de fé e que não querem praticar essas coisas, que no seu coração desejam servir a Deus, desejam ter uma vida limpa, uma vida santa, uma vida de castidade, mas não têm conseguido ter vitórias. E eu quero impedir, Senhor, por aqueles que têm sido dominados por um apetite sexual exagerado, desordenado, desgovernado. Eu quero interceder, Senhor, por aqueles que têm sido dominados por uma sexualidade disfuncional, distorcida e obsessiva. Eu quero, Senhor, interceder por aqueles que têm sido dominados por comportamentos sexuais exagerados, promíscuos e desregrados. Eu quero interceder, Senhor, por aqueles que têm sido dominados por desejos sexuais desmedidos, incontroláveis, deformados, depravados, e que não querem isso para a sua vida, que entendem que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero pedir, Senhor,
por favor, socorre esses meus irmãos, socorre esses que têm sofrido nesta área, socorre, Senhor, esses que têm sido atacados pela pressão da mídia, pela pressão da produção artística da nossa cultura. Ó Deus, por favor, que o Senhor ajude essa pessoa a ter coragem de abrir o coração, de pedir ajuda, porque nós cremos que o Senhor Jesus é suficiente para libertar de todo o pecado, porque o Senhor foi à cruz e morreu e derramou seu precioso sangue pelos nossos pecados. Por isso, Senhor, nós temos esperança em Ti. E eu quero pedir, socorre, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo nesta área, aqueles que não querem ser dominados, mas que não estão encontrando em si mesmos forças para vencer. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor dê o livramento. Eu quero pedir que o Senhor chame essas pessoas para a santificação, para a castidade, desde o olhar até os pensamentos, e que pela ajuda do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, eles sejam capazes de controlarem as suas ações. Senhor, que os meus irmãos tenham uma vida limpa, que os meus irmãos tenham uma vida que honra o Senhor em todas as áreas, inclusive nessa área da sexualidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.